para você que acompanha aqui o trabalho maravilhoso aqui do Jornal Negocião. Nós estamos hoje a gente está aqui com um artista que lidera um projeto que acabou de falar para a gente aqui, que não é simplesmente um projeto artístico comum, é um projeto de vida. Nós estamos aqui com o Fábio Stanley, que é nada mais nada menos do que líder do projeto, da banda de tributo ao Kiss, que é o Kiss Destroyer. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E eu vou passar agora para o meu irmãozinho Paulo, para ele também fazer aí o acolhimento do Fábio Stanley. Sempre desejando aí uma ótima noite para os internautas e nossos amigos aí da página do Jornal Negocião. Mais do que especial essa noite do Em Nome da Cultura. E a cultura hoje vai no rock, hoje vai no trabalho maravilhoso desse nosso querido amigo, sempre no oferecimento aí do Cidadão Calçado. Se você quiser aquele calçado bonito, aquele calçado social e bicolor, é só acessar cidadãocalçados.com e você terá lá todo o nosso, ao seu dispor, vários modelos, ok? E o Fábio nessa noite está com a gente, com esse... E ele falou em uma dessas tantas entrevistas que ele deu tempos atrás, de que hoje já não podemos considerar como tributo ou homenagem, ou podemos tudo junto, mas que na realidade é um trabalho já com a sua cara, com a sua personalidade. Não é isso, Fábio? Seja bem-vindo em nome da cultura, meu querido. Hello, boa noite, galera. Obrigado pela oportunidade. Deixa eu me ajeitar aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E é isso. A banda, ela superou, no caso, a banda Destroyer, né? Que eu comecei em 84. Na verdade, um projeto que começou na minha infância, quando eu nem sabia o que era rock, não sabia nem tinha o nome cover. Eu já queria fazer isso. E a coisa se tornou praticamente um modo de vida, com a banda sendo reconhecida aí até praticamente de maneira internacional, com mais de 2.500 shows, mais de quase 170 programas de TV, vários pontos fora da curva, né? É praticamente uma missão. A banda é um projeto e é praticamente uma missão levar alegria, levar entretenimento, não só ficar preso ao estigma do cover, né? Mas em fazer com que as pessoas se sintam melhores ao ver a gente. Esse, na verdade, é o nosso principal objetivo. No meio de tanta dificuldade por aí, né? E graças a Deus a gente está conseguindo. Graças também à reciprocidade da galera, né? Porque se não fosse o público, nada seria da gente. Maravilha. Fábio, a gente está vendo, eu estou compartilhando agora aqui com a galera do Negocião a página de vocês, né? E, cara, assim, para quem gosta do rock, como a gente, como eu e meu irmão, né? Se bem que a gente gosta de arte de modo geral, né? Arte, cara, mas para quem gosta de rock e quem é um apaixonado pelo Brasil, como nós somos, dá até um pouco de emoção de ver essa página de vocês aqui, porque deixa bem claro, né, que é um tributo em homenagem aos caras que são realmente geniais, que no final dos anos 70, e é o que a gente vai conversar aqui, né, trouxeram várias coisas de circo, né, coisas que não era comum se ver num palco de um concerto, e vocês ainda colocam a bandeira desse nosso país maravilhoso no fundo, dizendo assim, ó, nós somos Kiss, mas nós somos, antes de tudo, BR também. É emocionante isso aqui. E, Fábio, fala um pouquinho para nós aqui, vamos aproveitar, parece que eu tô vendo aqui que tem uma galera que apoia vocês aí, parece que tem um pessoal que dá apoio, fala um pouquinho sobre eles para nós. Então, a ideia dos patrocinadores, inclusive você bastante observador,
muito legal essa observação que você fez, da gente ter colocado a bandeira brasileira. Não tem nenhum tipo de ideologia aí, nada, mas é tipo provar, né? Provar ao mundo. Olha, galera, estamos aqui no Brasil, na América do Sul, América Latina, levando rock and roll, levando essa loucura toda do Kiss pro mundo, né? No caso, os apoiadores, os patrocinadores, eles derivam de uma noção que a gente tem de você ampliar os horizontes do teu trabalho. Então, por exemplo, eu particularmente sempre quis manter uma mescla entre fazer o trabalho exclusivo de tributo ao Kiss e colocar pitadas a mais, ou seja, você ir um pouco além, você ultrapassar certos limites, sair um pouco da bolha, né? Você atingir um outro público, você conseguir atingir novos horizontes e fazer o jogo do ganha-ganha. Então a gente tem uma média de 20 patrocinadores já há muito tempo, desde 2000 e pouco a gente iniciou com os patrocínios, né? Então são empresas que nos apoiam, que a gente usa os equipamentos dele, tem várias, a gente pode falar disso. E qual que é o lance principal dessa ideia do patrocínio? Honestamente, não é simplesmente economizar para não comprar equipamento. É você fazer girar um negócio que você acredita. Porque a gente começou a perceber que a galera, o público, que vai nos shows, vai muito atrás do que a gente fala. Então a gente acaba se tornando formador de opinião. Então, em vez de você chegar numa loja, comprar um equipamento qualquer, levar, usar, tocar, guardar, pôr na caixa, voltar, e aí fica uma rotina, você nunca mais fala sobre isso, esquece, acabou, não. Vamos fazer uma coisa bacana, vamos ampliar os horizontes, fazer as marcas que nos apoiam, que a gente aprova, serem divulgadas, vamos fazer girar o negócio, vamos fazer girar isso aí, sabe? Vamos fazer realmente fazer a roda girar. É o jogo do ganha-ganha. Então a empresa ganha com a nossa divulgação, a gente ganha com os produtos bons e o público ganha porque acaba tendo oportunidade de conhecer equipamento que a gente usa, acaba gostando, se torna um triângulo muito, muito interessante. Essa é a ideia dos patrocinadores. Temos praticamente 20 aí. Interessantíssimo isso. Mas, Fábio, qual foi a influência do Made in Brasil e dos Secos e Molhados nesse início desse seu projeto? Bacana. Bom, aí vai ter que remontar às origens, né? Vamos voltar ao capítulo 0 da história. Explicando, eu era muito criança, devia ter uns 5, 6 anos. E minha mãe que criou a gente, eu e meus 2 irmãos. Então, eu me lembro, tinha um dia, que eu lembro como se fosse hoje, a minha mãe estava passando roupa na sala, meu pai era médico, trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, a gente só via meu pai quando ele chegava para dormir, quando levava a gente para a escola. Aí estávamos na sala brincando, eu e meus 2 irmãos, diferença de 1 ano cada um, minha mãe passando roupa. Aí eu escuto um negócio na televisão assim, assumo os pecados. Falei, que é isso? Eu não sabia o que era rock, eu não sabia o que era banda, não sabia nada. Escutava rádio assim, um pouco, criança mesmo, né? Mas aquilo me capturou de uma forma. O que era? Era os Secos e Molhados, com o Ney Matogrosso. Então, eu tive uma sensação muito estranha quando eu escutei aquilo. Uma sensação de cumplicidade, uma sensação de urgência que eu não consegui explicar.
e ao mesmo tempo um mistério, uma curiosidade enorme tomou conta. Porque mais pra frente eu vinha saber que aquilo era, na verdade, a noção do que é o Kiss, né? É um super-herói fazendo música. Esse é o grande diferencial do Kiss. A gente pode falar, estender sobre isso mais pra frente. Então essa foi a semente da coisa. Você escuta uma música que te atrai muito, né? Aí você não sabe o que é aquilo. Você não sabe. Peraí, quem está cantando? Uma mulher? O que é isso? Quem que é? É um ser? Que ser que é esse? E você é uma criança. Você está acostumado a ver o super-herói no desenho. Aí você cria na sua cabeça uma noção verdadeira que aquele super-herói que você está vendo na televisão, ele pode ser real. E aí começou a criar em mim um negócio assim, pera, eu posso ser isso. Eu posso fazer isso. Eu posso ser um super-herói, colocar uma capa, cantar e fazer com que as pessoas tenham essa mesma reação que eu estou tendo. Começou isso na minha cabeça, mas sem eu saber o que era. Depois a coisa se cristalizou. E aí mais pra frente, um tempo depois, anos depois, foi com o Made in Brasil. Por quê? Porque lá no começo, o Made in Brasil é uma banda, é uma das mais antigas, talvez a mais antiga, né? Obviamente brasileira. Ela tinha no começo, bem no começo, um vocalista era o Cornelius Lucifer. O cara era uma coisa absurda. Ele tinha um misto de... era uma ambiguidade incrível, porque ele tinha uma voz demoníaca, que parecia uma coisa cavernosa, e uma aparência, uma coisa meio ligeiramente afeminada. Então era uma ambiguidade que chamava muito a atenção. A mesma coisa o Ney Matogrosso, com os Secos e Molhados com o Ney Matogrosso. Não sabia o que era aquilo. Essa sensação, me desculpa se eu estou me estendendo, hein? Essa sensação, ela se multiplicou por 1000 quando eu conheci o Kiss, porque eram 4 super-heróis fazendo música. Essa é a semente, é a origem de tudo. Desculpa se eu demorei muito para falar. Imagina, Fábio, aqui você pode falar o tempo que você quiser, você manda aqui, cara. Meu, você citou aí Made in Brasil, você citou Ney Matogrosso, e assim, existe, preciso falar para o pessoal que está assistindo a gente também, que além de você ser, né, um artista que devota parte importante da sua vida para prestar, para trabalhar nesse projeto, você também é um especialista, é um conhecedor, né, da história do Kiss, um conhecedor de várias coisas. E rola aí, né, uma história que já foi dita por algumas pessoas, inclusive próximas ao Ney Matogrosso, de que ele havia sido, né, que o produtor do que viria a ser a banda Kiss conversou com ele antes por ver um show dos Secos e Molhados e achar aquilo fantástico, a maneira como o Ney, né, se vestia, a maneira como o Ney se maquiava, e que ele teria sido convidado para participar da banda Kiss. Essa é a primeira coisa que fala, aí você vai dizer para mim onde que isso tem sentido, onde que não tem, e que o visual do Kiss bebeu um pouco do visual dos Secos e Molhados, sobretudo naquela capa antológica, né, do disco dos Secos e Molhados, que tá só as cabeças, assim, aquela capa que é uma obra de arte fantástica. Cara, o que tem de verdade e o que tem de desejo, né, de fã, o que é verdade e o que não é nessa história? A única verdade nessa história é que é mais uma mística para divulgar, para manter o nome do Kiss em voga, porque infelizmente, depois eu vou explicar na sequência por que infelizmente, isso não aconteceu. Eles não copiaram um ao outro, não é verdade. Inclusive vou até comentar uma coisa aqui, né? Uma vez eu discuti, o Ney Matogrosso discutiu comigo
é meu maior ídolo, jamais eu vou discutir com ele. Ele ficou nervoso, ficou bravo comigo. Falei, Ney, isso não é verdade. Mas como? Ele continua afirmando. E eu respeito. Mas isso não é verdade. Então, assim, eu não tenho. Eu sou fã da. Começa antes de mais nada, né? Eu, Fábio, sou fã das duas bandas. As bandas moldaram minha personalidade artística, né? Muito mais o Kiss. Então, assim, eu tenho total reverência à história das duas e à verdade delas, das duas bandas, Kiss e Secos e Molhados. Mas não é verdade. O Kiss, inclusive, ele. É evidente que há uma enorme coincidência, mas se você observar bem, qual que é a grande coincidência? Tem duas coincidências aí, três coincidências aí. Primeiro foi a época que eles surgiram. Ambos surgiram na mesma época. Tá? Ambos lançaram, o Kiss lançou o seu primeiro disco em fevereiro de 74. O Secos e Molhados lançou o seu primeiro disco ao final de 73. Uma banda não sabia da outra. Por mais que muita gente diga o contrário, não sabia uma da outra. Isso não é verdade. Agora, o que é muito semelhante, realmente, que faz a galera, né, aumenta essa mística aí? A maquiagem do Ney Matogrosso no primeiro disco e do Gene Simmons, né, que é aquela coisa aqui, aquela boca preta. Apenas o desenho é bem parecido, mas não tem nada a ver. Um não conhecia o outro, um não sabia do outro. Na verdade, eles começaram a usar maquiagem por motivos diferentes, porque o Kiss eu conheço, eu já conversei com ele, enfim. O Secos e Molhados eu conheço muito também, tenho um relacionamento até legal com o Gerson Conrad. Então, não há nenhuma relação, embora se possa pensar que sim, mas não há, é fato. Existem algumas músicas do Kiss que fizeram mais sucesso aqui no Brasil do que em outros países, ou não? Porque nós conseguimos observar um amor diferenciado do público brasileiro, o tipo de amor, o tipo de referência do público brasileiro para com o Kiss. Você vendo outros shows deles e os shows que eles tiveram no Brasil, eu, pelo menos, consigo ver uma diferença. Porque o nosso público brasileiro, nós brasileiros, somos muito mais acolhedor e sensitivo do que outros. Agora, isso realmente, você compactua disso, Fábio? O que eu posso perceber é que o Kiss, a gente consegue ter uma amostra disso, dessa questão que você colocou, nos nossos shows. Porque é uma coisa muito curiosa. A recepção, respondendo a pergunta, no caso com o Kiss, é o Kiss Army. São bilhões de fãs ao redor do mundo que tem uma devoção extrema, absurda por eles. E o que é mais legal, várias gerações. Você tem no mínimo 3 gerações hoje em dia acompanhando o Kiss. É o avô, o pai e o filho, né? E eles ficam emocionados. Então, se torna uma linguagem única, fica uníssono. A gente repara isso nos nossos shows. Uma coisa muito curiosa. Eu tenho uma vida quase cigano, né? Agora vai voltar tudo, né? Paramos por causa desse inferno, que eu chamo de inferno. Mas a vida sempre foi, a minha vida artística sempre foi estar cada semana numa cidade diferente, fazendo show em tudo que é lugar. Então, o que eu posso afirmar? A linguagem é a mesma. Os hábitos, as vestimentas, evidentemente a linguagem, a culinária, as crenças, o modo de vida são diferentes em cada cidade, é muito curioso. Fora o sotaque, você vai para Rondonópolis é uma coisa, você vai para Altinópolis é outra, você vai para Dois Lajeados do Rio Grande do Sul é outra, aí você vai para Roraima, na fronteira lá com outro país, é outra coisa, você vai para Curitiba é outra coisa, as pessoas são muito diferentes. Mas o que eu percebo?
que é uma amostragem, né, que acontece nos shows da gente, a galera age do mesmo jeito. Então, é todo mundo com camiseta de rock, todo mundo gritando a mesma coisa, todo mundo querendo a mesma coisa. Então, o grande poder do rock, o grande poder, no caso do Kiss, o grande poder dessas bandas magnânimas, dessas super bandas, é fazer exatamente isso. É você conseguir unir a humanidade, unir uma região, unir as pessoas numa linguagem só, num tipo de atitude só. Então, para qualquer lugar que a gente vai, a galera quer aquelas músicas, tem que ter Rock and Roll All Night, tem que ter I Was Made for Loving You, sabe? Tem que ter quebrar a guitarra, tem que ter a chuva de confete. Com o Kiss a mesma coisa, você percebe. Se você vê a reação da galera, é a mesma. É a mesma. Você vai em países nórdicos, que a galera é fria, né? É mais reservada e tal. You wanted the best, you got the best, the highest band in the world, Kiss. Começa, a galera pira do mesmo jeito. Então o bacana é que é tudo a mesma coisa. Onde quer que você vá é a mesma coisa. Maravilha, cara. Eu sou professor de história, né? E tem um historiador que ele é contra essa história de falar assim, mas tal coisa é apropriação cultural, você não pode usar, porque se você não veio, não é daquela etnia, você não pode usar. Ele diz que não. Ele diz que a espécie humana é uma só, que a arte, né, que as construções da nossa espécie, ela pertence à humanidade e que pega mal você usar sem saber o que está fazendo, né? Usar seria o mesmo de eu subir num palco para fazer um show em tributo a Tim Maia e fazer um negócio mal feito. Aí realmente eu tô zoando, né, na memória de um dos grandes artistas que esse planeta já viu. E então o que você falou para nós é exatamente isso. Você estava falando, eu estava lembrando desse historiador dizendo exatamente isso. Parece que a nossa espécie ela vibra, né? Lógico, as pessoas bem intencionadas, as pessoas com amor no coração, as pessoas que querem o bem, a impressão que dá é que a arte vibra na mesma intensidade, né? E você falou que rola isso com o Kiss. E, cara, fala pra mim, o Kiss tem várias experiências que os caras fizeram pela primeira vez, se eu tiver errado, você me corrija, por favor, mas que eles fizeram pela primeira vez no mundo, que eu saiba, né? Houve um show que eles fizeram em parceria com salas de cinema, né, em 3D, e o show foi ao vivo e transmitido para os cinemas, né, com som surround e uma coisa louca. Eles levam pirotecnia para o palco, inclusive tem até uma cena famosa, que quem quiser ver, tá no YouTube aí, para quem quiser, né? O cara tocando guitarra, o cabelo começa a pegar fogo, ele não para, o show continua, o cara vem ali, apaga o fogo da cabeleira e o show não para, né? Ou seja, então, o que tem, né, nessa produção toda daquela arte que a gente conhece aqui no Brasil como arte circense, que os caras levam fogo e tal. O que tem, né, em comum com o espetáculo circense e o show do Kiss? Na verdade, hoje em dia o show do Kiss está mais tecnológico do que qualquer outra coisa. A noção do circo é a noção que eu vejo do entretenimento. Então, o circo é um entretenimento. O Kiss é um circo de entretenimento mais calcado no rock. Inclusive tem uma alusão ao circo quando eles fizeram a volta e o disco chama-se Psycho Circus. Ou seja, o circo psicótico. Ninguém sai, ninguém mais entra. No one living till the night is dawn. You're in Psycho Circles and I say welcome to the show. Essa é a verdadeira noção. Você
bem-vindo ao show. Senhoras e senhores, plateia, bem-vindo ao show. Abre-se a cortina, começa o espetáculo. Essa é a noção do Kiss. Só que eles sempre foram over the top. O que é o over the top? É acima de qualquer... superando qualquer expectativa. O Kiss foi, assim, pioneiro em uma série de coisas que eles são muitas vezes até subvalorizados, né? Menos valorizados do que deveriam, porque eles influenciaram toda uma geração de hoje grandes bandas que estão aí, influenciaram quase todos, praticamente todos, quase todos que estão aí começaram. Você pode pôr AC/DC, abriu pro Kiss. Sabe quem mais abriu pro Kiss? Iron Maiden. São bandas que eu amo. Sabe quem mais abriu pro Kiss? Rush. Sabe quem veio antes do Kiss? Led Zeppelin, Stones, Beatles, aquelas grandes bandas da década de 60, enfim. Aí nós vamos entrar numa outra seara. Mas a relação, eu diria que o Kiss hoje em dia, e há muito tempo, é um circo com toda a tecnologia do mundo. E mantém aquele item, né, de você cuspir fogo. Ainda fazem isso. O Gene Simmons, com 70 e tantos anos, ainda faz isso. Ainda tem o lance da maquiagem, diferente do palhaço, né? O palhaço, ele tá lá para ser engraçado e usa maquiagem para ser engraçado. O Kiss não. A maquiagem é o emblema do seu alter ego. O emblema. Você não consegue usar isso se isso não for verdadeiro para você. Eu não conseguiria me sentir bem com isso depois de 35 anos se eu não acreditasse nisso. Isso leva 2 horas para fazer e não é um fardo. Então, é algo que você incorpora, é algo que você traduz da sua própria alma, sabe? É algo que você não consegue ficar sem. Então, se você estabelecer um paralelo, muita gente fala, mas $1 milhãozinho a mais, não é dinheiro. Você acha que eles fazem pelo dinheiro? Chega um momento, é claro que a gente está divagando um pouco, mas chega um momento, quando o cara ganha muito dinheiro, se ele tem 700 milhões ou 850 milhões, não vai fazer muita diferença para ele. Ou se ele tiver um dia 700 e outro no dia seguinte, por alguma razão, tiver 500 milhões, não vai fazer diferença para ele. O que faz diferença é a satisfação de conseguir algo, de atingir as pessoas. Então, por que eles continuam? Porque eles acreditam naquilo, né? Esse é o grande lance e é o que me move também, né? A continuar nesse circo até hoje. Que não deixa de ser um circo, né? Literalmente, porque está cada semana montando a tenda num lugar diferente. Em vez da tenda é um palco. Sensacional. Essa frase final, não tenda e sim o palco, que proporciona um espetáculo maravilhoso da mesma forma. Sem dúvidas que nós ainda vamos degustar desse show de vocês uma hora dessas, né? O Kiss teve várias formações, né, por alguns problemas que aconteceram ao longo do tempo. E vocês, a formação de vocês é a mesma ou mudou algumas peças no meio do caminho, querido Fábio? Olha, vou dizer uma coisa para vocês que me ouvem. Banda é como um casamento, só que com um grande agravante. Entre 4 caras e sem sexo. Você imagina a quantidade de problema que você tem. Não, já mudou muito. Eu sou o único louco que está desde o começo. Sou um louco consciente, exatamente, sei muito bem o que eu quero. Mas já mudou muito. Inclusive está mudando agora de novo, né? Porque as prioridades às vezes mudam. Não é fácil fazer isso. Não é fácil. Então você tem todos os problemas que você tem numa convivência normal, porque muitas vezes você tem
o mesmo objetivo, mas com cores diferentes. Então, por exemplo, no caso da banda, da nossa banda, você pode ter várias razões que o estimulam a estar nisso. Você pode ter vários motivos que o prendam nisso. Se você tiver apenas um motivo que o prenda nisso, seja ele qual for, está válido, desde que você faça isso certo. Mas já teve muita troca, não sei quantas, acho que cheguei já a fazer no livro, estou escrevendo um livro contando a história da banda, então deve ter dado aí umas 30 pessoas que mudou já. Tem um que está comigo há 20 anos, tem outro que ficou comigo muito tempo, 12 anos também. O Léo está comigo há 20 anos. Mas é complicado. É complicado. Você tem trocas, você tem mudanças de pensamento, você tem diversos atritos. Não é fácil. Se for montar uma banda, pense duas vezes. Vá, acredite, mas saiba que você vai ter muito problema. Afinal de contas, o que não tem, né? Mas enfim, já mudou bastante. 4 caras e sem sexo aí fica difícil, né, rapaz? Muito bom. Fábio, a gente sabe que... Agora vamos falar um pouco das lendas em torno do Kiss, né, cara? Tem várias lendas, é uma banda que tem várias, inclusive tem pessoal aí das igrejas ultraconservadoras que diz que Kiss quer dizer cavaleiros a serviço de Satã, que eles são sacerdotes de uma igreja do demônio e gospe na Bíblia e tal. E o gozado é assim, quando a gente pega esses caras, tipo Ozzy Osbourne, tipo os próprios caras, né, o Gene do Kiss, você vai ver, os caras são super família, os caras são super, às vezes até, sabe, atualmente, né, todos eles já com uma certa idade já, os caras são todos de boa, né, fizeram suas loucuras, sim, mas nenhuma outra loucura que não tenha sido que um jovem não tenha feito, enfim. Aí você fica, né, pô, mas da onde que vem isso, né, cara? Fala pra mim, agora eu vou dar uma provocada, né? Kiss quer dizer Knights in Satan's Service ou isso é conversa mole? Cara, Kiss é isso aqui, ó. Beijo. Essa é mais uma lenda. Eu, na realidade, eu não tenho motivo nenhum para defender o Kiss ou inventar coisa a favor ou contra. Eu sou apenas mais um fã do Kiss. Mas isso é uma conversa absurda. Isso começou com alguns fanáticos religiosos lá nos Estados Unidos. Isso começou em 82, para ser mais exato. Teve se intensificou um pouco mais. É lógico que você, no primeiro momento, você não conhece aquilo, você vai achar aquilo. Você pega a cara do Gene, por exemplo, é um demônio. Ele é um demônio. Ele se auto-intitula o demônio. Então, poxa. Mas, assim, Kiss não tem nada de satanismo. Não tem nada de... não é o fato de você fazer um som assustador que significa que você vai bater em alguém, você vai matar alguém. Isso não é verdade. Nunca mataram o Pintinho. Essa conversa aconteceu quando vieram para o Brasil. E o pior, sabe o que é mais curioso? Olha como funciona o inconsciente coletivo. É muito curioso isso. Tem gente que afirma. Repito, eu não tenho motivo nenhum para defender, eu não faço isso, sabe assim? Ficar defendendo o time de futebol, ficar defendendo... Quer pensar, o que você quiser pensar, você pensa, nunca, sabe, Mas assim, eu já cheguei a tipo, apostar, falar, bom, você acredita que o Kiss mata Pintinho? Claro. Então, vamos fazer uma aposta? Se você me provar, a gente aposta o que você quiser.
Não, mas é verdade, a pessoa afirma. Então, tudo isso é pura balela, só serve para mais uma coisa. Aquela velha conversa do falem mal, mas falem dele. Né? Isso estimulou de tal maneira a galera querer conhecer, querer saber. Então é mais um motivo para inflar o nome do Kiss. Então isso é pura invencionice, não tem nada de concreto, absolutamente nada. Eles são aquilo que eles são coerentes naquilo que eles são. E detalhe, é uma banda extremamente focada, eles sabem muito bem o que eles querem, eles são extremamente trabalhadores, são a banda mais comercial do planeta. O Kiss tem quase 3 mil, já não é de hoje, vem da década de 70, tem quase 3 mil produtos com a sua marca, quase 3 mil. Então é uma das bandas que mais faz ações humanitárias através dos seus membros particulares, sem que a galera fique sabendo. Eu sei que eles fazem. Então não é para santificar, mas não tem nada de negativo, não tem nada de pavoroso, não tem nada que vai te arrastar para as trevas. O Gene Simmons, por exemplo, ele construiu praticamente um hospital na África, isso no ano de 2000. Tá? Levou ambulância, levou refeições, montou enfermarias. O Paul Stanley fez a mesma coisa e continuam fazendo. Então, assim, são homens poderosíssimos, multimilionários, homens de negócio, sabem bem o que querem, mas essa parada aí, assim, nem só em relação ao Kiss, em relação ao AC/DC, por exemplo, todo mundo aqui conhece o Highway to Hell. A gravadora não queria que eles colocassem esse nome, Estrada para o Inferno. Você está numa estrada para o inferno. You're on the highway to hell. You're on the highway to hell. Não queriam pôr. Mas vai escutar a música. O diabo é visto como um companheiro de bebida. É assim que eles colocam. Então não tem essa coisa negativa de vai te puxar, vai te matar, vai acabar com você. É por invencionice. Fato. Concordo com você e pensava exatamente igual. E aqui no Brasil, muitos artistas sofrem com esses nomes que são colocados de uma forma natural e aí os puritanos, entre aspas, criticam. Né? Panela do Diabo, do Raul. Todos sabem da repercussão que deu, e aí o Raul acabou falecendo, e o Marcelo Nova teve complicações, não com órgãos, mas sim com críticas inúteis, né? Com falta de cultura que eles cuspiu na estrutura. E assim como o Kiss também, e tantos outros, você não pode ter uma identidade. Porque aí, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, no Chile, no Paraguai, na Alemanha, seja onde for ao redor desse mundo, sempre vai ter alguém criticando, mas o nome não sei o quê, porque a música de trás para frente fala não sei o quê, sabe, coisas absurdas que nós vamos embora um dia e vai continuar aí, pessoas que não são construtivas, né? São pessoas que vieram ao mundo só para criticar. E não tenho nada a falar mais sobre isso. Agora, com relação à banda de vocês, porque aquilo que a gente vê em vídeo chega pertíssimo do magnífico. Eu fiquei aqui, vi umas 3 vezes, e chega ao ponto, Fábio, de um menino de 13 anos de idade e que já via há algum tempo historinhas em quadrinhos, né, de alguns personagens lá com seu rosto pintado. E aqui em casa aconteceu isso. Eu comuniquei que a gente ia fazer esse programa com vocês. E o Kiss não é aquele cara assim que pinta o rosto e tal. Eu falei, isso, mas é um pessoal que faz um trabalho para homenageá-los e tal. E quando eu coloquei um vídeo de vocês, não lembro aonde, e acompanhamos aqui o vídeo todo. E então, vocês têm essa maravilha, essa dádiva de estar levando ainda o nome do Kiss. Quer dizer, um menino de 13 anos que nunca viu falar em Kiss e que é fascinado por pintura e de repente viu e gostou da música de vocês.
Aí eu falei para ele, vem aqui conhecer e tal, tá com vergonha. Mas o importante é o trabalho magnífico que vocês fazem atingindo crianças. Então, conta para mim qual é a repercussão disso na sua vida, de você saber que você passa a formar opiniões e pessoas que não conheciam o Kiss estão amando o Kiss. Bom, primeiro quero mandar um beijo para essa criança fantástica de 13 anos. Eu prometo para você, meu amiguinho e amiguinha, não sei o nome da criança, mas eu quero prometer, quando eu vou deixar guardado aqui um chaveiro, uma canequinha, uma palheta para dar para você. Quem sabe mais para frente você toque violão, vai tocar com a minha palheta, será uma enorme honra. Veja, eu fiquei muito tempo sem me tocar disso. Fiquei muito tempo sem me tocar. Sem dar atenção a isso. O foco era, vamos tocar, fazer o show, vamos pra lá. Quando eu comecei a perceber isso, não é somente em relação a levar o nome do Kiss, mas de alguma maneira, com esse trabalho que a gente faz, nos shows, com a atitude que temos, com a persistência que tenho, de alguma forma, você impactar a vida de alguém, né? Isso aí aumenta a responsabilidade, me deixa extremamente satisfeito, me dá com uma sensação de dever cumprido, e na verdade é o que move, entendeu? É o que faz, é o combustível para continuar. Porque é uma vida bastante complexa, não é brincadeira, é muito trabalhoso fazer tudo isso. O tempo para mim parece que não passa. Eu já tenho 50 e tralalá, mas é como se fosse o primeiro show. Então eu não tenho problema com nada de cansaço no palco, de agora tá doendo a coluna, eu tô ficando velho. Eu não tenho isso. Eu não sei, talvez seja a mentalidade do rock, a galera fala que sei lá, que o rock ajuda, talvez ajude. Mas o que me estimula depois de tanto tempo, né, é isso. E assim, eu particularmente recebo um carinho da galera. Não tem nada mais gratificante de você dizer, nossa, comecei a tocar depois que vi vocês. Aquilo que você falou no palco serviu pra mim de alguma forma. Vale mais que qualquer cachê, entendeu? Vale mais que um cachê, sei lá, de 5 dígitos, 10 dígitos. Vale mais que qualquer coisa. Você conseguir impactar a vida de alguém com a tua arte. Eventos para crianças com problemas congênitos. Eu fui convidado para fazer, para apresentar e para entreter um evento com centenas de crianças lá em Samambaia, Brasília, que tinham problemas de ordem cerebral, deformidades. Muitas já morreram. E eu fiquei com essa criançada lá, sozinho. Fui até Brasília. Não é querer fazer tipo, mas eu estava louco para fazer isso. Porque você vê uma criança que não sabe nada. Ela não sabe se vai viver daqui a um mês. Eles não aguentam. Essa criançada não estava aguentando, eles não conseguem se manter no próprio corpo, eles tinham deformidades. E você fazer daquela criança 5 minutos, ela esquecer da dificuldade que ela tem, da dor que ela está sentindo, ela ficar parada olhando para você olhando para ela dá um sorriso, acabou, aquilo não vale. Eu fiquei lá 5 dias, cara. Então, sabe, é só um exemplo, né? Isso vale 16 horas de viagem, várias brigas, vale tudo. É o que move. Literalmente é o que move. É fantástico. Maravilha, Stanley. Stanley, eu perguntei quando o Sepultura veio aqui num festival que tem bastante famoso e que tomara que agora em 2022 seja retomado, Rock em Rio Pardo, né, que é um
festival bem legal que tem aqui numa cidade vizinha, Ourinhos, né, Santa Cruz do Rio Pardo. Eu perguntei pro Derek, do Sepultura, o que ele achava do público brasileiro do metal. E ele falou uma coisa e depois o Andreas confirmou. Ele falou assim que o público do rock é impressionante. É o público que menos dá trabalho no que diz respeito à briga, desentendimento. Os caras vão para curtir e boa, né? São comparados, por favor, todo o meu respeito à galera do sertanejo, todo o meu respeito aos outros estilos musicais, pô, né? Como eu disse, a arte é uma coisa humana, né? Todo o meu respeito. Mas a gente vê muito mais problemas de violência, o cara que bebe demais e vai mexer com a mulher do outro e tal. Acontece muito mais em show sertanejo do que em show de rock. Show de rock, os caras... O Andreas falou para mim, né? O Derek também... Pô, eles tocaram no mundo inteiro, né? E disseram para mim, olha, cara, é o tipo de jogo que menos é problema. O cara vai focado para curtir. É verdade isso, cara? Você confirma isso? Eu acho até que esse é um fato que que seria objeto de estudo, ver o porquê que isso acontece. Sabe aqueles TCC, trabalho de conclusão de curso, né? Eu gostaria que alguém pudesse fazer isso para ver o porquê que isso acontece. Porque é fato. É difícil você ver. Honestamente, eu não frequento outras baladas, não por nada. Tipo, pagode eu detesto, mas não significa que eu não vá gostar de um pagode se ele for bem tocado, se eu gostar de ouvi-lo. Posso ter amizade com alguém que gosta de pagode, mas eu não gosto da levada do pagode. Então é só um exemplo. Sertanejo, alguns eu gosto, enfim, não fico só focado no rock. Mas eu não frequento outras baladas, não por nada. Não frequento porque não tenho tempo. A gente viaja muito, viaja toda semana, tô cada semana num lugar. Então não tem tempo de ir numa balada aqui, outra ali, para saber como é que é. Mas realmente é fato. O que acontece é o natural. A galera bebe, todo mundo fica louco, do jeito que o diabo gosta. Olha o diabo aí, olha o diabo. E eu acho fantástico isso, todo mundo louco, mas aquela loucura, saca? Da excitação, entendeu? Então, realmente é fato. Não recordo de, graças a Deus, essas roubadas, essas coisas violentas. Eu não sei dizer porquê. Tá? Realmente é uma coisa que eu gostaria de saber por que no rock acontece isso. Não tem uma explicação plausível ou lógica. Mas é fato. Graças a Deus, espero que continue desse jeito. O que acontece muitas vezes a galera encher a cara, cair de bêbado, ou enfim, né? Pode acontecer. Mas é uma galera realmente focada pro bem. E ainda tem aquele símbolo, né? Que parece que é do diabo, mas, cara, de demoníaco só tem o nome. Voltando um pouco atrás, né? Épocas que as nossas idades eram diferenciadas, eu recebi de uma forma e agora o meu irmão de outra. E eu pergunto para você, Fábio, como você recebeu ouvindo Kiss, e aí você já estava com o seu projeto e as coisas acontecendo e músicas novas, de repente surge o Kiss totalmente nus, de rosto, ou seja, sem a pintura. Como que você recebeu isso? Foi um impacto? Ou como foi uma jogada de publicidade, creio eu? Ou você entendeu de boa? Como foi a sua reação na época? Eu era muito novo naquela época, né? A banda não tinha banda ainda. Então isso foi, mas já era fã do Kiss. Isso aconteceu em 83. E eu tive a oportunidade de entrar no hotel para vê-los. Me disfarcei de entregador de lanche. Devia ter uns 16 anos, por aí.
15, 16 anos, me disfarcei de entregador de lanche e pude vê-los, sem maquiagem. Então foi um choque para mim. Então o primeiro choque foi aquele. Foi ver os caras sem maquiagem ali. Vi todos. Eu jamais imaginaria que eles iam tirar a maquiagem. Então quando tiraram a maquiagem, foi um choque também. Eu não imaginava. Na verdade eu já estava meio descontente com a saída do Ace. Né? Porque assim, pra galera que não sabe tanto, né? A formação original era Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley e Peter Criss. Aí saiu o Peter e depois saiu o Ace. Entrou o Eric Carr, que veio pro Brasil. A galera gostou, eu achei bacana tudo. Mas embora o Vinnie Vincent seja um excelente compositor, um grande guitarrista, não engolia muito aquilo. Eu queria ver o Ace, queria o Ace de volta. E aí vejo o Vinnie Vincent sem maquiagem, pô, esse cara não tem nada a ver com nada, sabe? A minha tendência foi focar muito mais no Paul Stanley. Porque ele era o único que estava ali com uma pegada muito mais apropriada para aquele momento do Kiss. O Gene foi perdendo o que ele tinha de melhor quando tirou a maquiagem. Ele foi deixando de ser gradativamente, com o passar dos anos, na década de 80, o Gene foi deixando, ele foi se domesticando e ficando totalmente desencontrado daquele movimento hard que estava tendo no meio da década de 80, não era mais o Gene, então era um outro Kiss, a qual eu gostava muito também, mas mais por causa do Paul Stanley, porque se adaptou perfeitamente, tanto com maquiagem como sem maquiagem, era o Paul Stanley é aquilo e acabou. Mas foi um choque, cara. A primeira vez que eu vi também, eu falei, nossa, mas me lembro que achei eles, falei, olha, estão com a mesma roupa do dia que eu vi eles no hotel, né? Foi a primeira coisa que me veio em mente. Legal. E para ver que não é, né, só conversa mole, tá aqui, ó. Essa aqui é a página do Instagram do Destroyer Kiss oficial. E tá aqui a molecada o tempo todo aqui, ó. Essas crianças são filhas de vocês? Quem que são essas crianças aqui? Peraí, deixa eu pôr o som aqui. Isso. Pode falar. Essa aí é uma das festas infantis que a gente faz. É muito gratificante. A gente faz festa infantil. Cara, que da hora. A gente faz festa infantil desde 85. Então começamos a fazer show para criança em 85. Então dos shows que a gente faz é para criança, com vários modelos de show, né? Você adapta. Que da hora. A gente consegue adaptar o show. Não é um show engessado, que o cara tem que ir até um lugar, tem que ir até o teatro para ver a banda. Não, a gente vai até o local. Pode ser até... esse show, por exemplo, foi num condomínio, né? Então tinha um monte de crianças, umas 50 crianças lá. Então a gente faz um show até dentro da casa da pessoa. Ou num buffet, ou num salão de festa, ou num condomínio. E maquia a galera. É uma coisa só, uma linguagem única, né? É doideira. Maravilha. Então não tem idade. Esse foi num show lá em Alphaville. A molecada fica doida. É fantástico. Aqui também. Vamos dar uma fuçada no Instagram de vocês aqui. Ó, Aí são várias épocas, né? Aí são as palestras que a gente faz. A gente já chegou a fazer palestras para criança, para adolescente, na verdade, né? Pô, que da hora, cara. Então são palestras o quê? Dando exemplo para a molecada, para esquecer um pouco ideologia, esquecer um pouco essa massificação que a televisão joga para cima de você, esse direcionamento político que querem fazer com a molecada, e focar onde? Focar no seu objetivo. Focar no seu objetivo. O que você quer para a tua vida? Garoto, garota, com seus 14, 15 anos. Então, as palestras são motivacionais, mostrando que ele pode chegar lá. Esse é com o Paulo Ricardo, lá no Faustão, 11 vezes no Faustão, provando para a galera
nas palestras, mostrando, né, como uma banda consegue se manter no azul e que ele também consegue se manter, o adolescente. Esse é o mote das palestras. Da hora. Faustão, vocês foram várias vezes representando. 11 vezes. 11 vezes, cara. Aí é o jogo. Pô, programa do Jô, olha que da hora. Que da hora. Aí é do João Kleber, aquele dia foi uma loucura. Tem anões, bruxas, sereias, dançarinas, mágicos. É uma loucura. E a gente lá, é uma loucura. Esse sim é o circo. Esse é o verdadeiro circo. Muito bom. Rogério, olha quem tá aqui. Olha só quem que tá aqui. Eduardo Araújo e a Eduardo Araújo. E a querida Sandra Joplin, que morreu, minha amiga. Sandra, que pena. Mas o Eduardo Araújo aqui, como sempre. Beleza, vamos voltar aqui. Então, a gente, infelizmente, cara, já tá terminando a nossa entrevista. Aí, que coisa insana, né? Já estamos terminando aí. Estamos terminando, faltando 5 minutos. E eu quero dizer o seguinte para você, né, que acompanha o Em Nome da Cultura. Eu sou jornalista e meu irmão é produtor cultural, né? Então o pessoal fala assim, mas como que você, Mancinho, consegue tanta gente boa assim? Cara, eu falo, cara, a minha agenda é fantástica, né? Piada, né? Quem consegue é meu irmão aí, que conhece todo mundo, desde o baterista do trio Parada Dura até o médium que incorpora o Chico Xavier, enfim, conhece todo mundo, né? E, inclusive, se você quiser aí, né, entrar em contato para ter esses caras aqui, ó, vou colocar mais uma vez aqui, o contato para shows, entre em contato aqui. Perceberam que são artistas múltiplos, né, cara, que com certeza vai ficar marcado positivamente o seu evento aí. Vale a pena, viu? Vale a pena. Entre em contato aí, certo? E eu vou já me despedindo, cara, dizendo que eu tô realmente impressionado. A gente entrevista bastante gente aqui, muitos artistas que prestam esse trabalho de homenagem, de tributo, né, esses projetos. E é um mais genial que o outro, um mais talentoso que o outro. E agora a gente teve a oportunidade de conhecer aí você, Stanley, que você vai além, cara, sério mesmo, você vai além, porque essa história aí que você falou das palestras, dessa história aí de estar com a criançada, enfim, é algo que vale muito, muito, muito a pena. Paulo, sua vez, e aí? Hora de agradecer, né, ao Fábio, e transmito o nosso abraço aí para a rapaziada que não pôde estar hoje aqui, e que nós, logo, na primeira oportunidade, vamos estar aí curtindo de pertinho o show de vocês. E para encerrar, quem leva o show de vocês, o show de vocês é aproximadamente quantas horas, quantas músicas, qual música não pode deixar de faltar? Conta para nós, meu querido. Obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer imensamente ao Paulo Rogério, ao Alexandre pela oportunidade, agradecer você que está vendo a gente aqui, onde quer que você esteja. You welcome to the show. Muito obrigado mesmo. Sou Fábio Stanley, represento a banda Destroyer, como foi falado. Bom, o nosso show é uma energia pura. Energia pura. São 2 horas de show. Não pode faltar os grandes. A gente é calcado no repertório atual do Kiss. Então é 90% os grandes hits. I Was Made for Love You, I Love to Love, Rock and Roll All Night, Psycho Circus, Lick It Up, Love Gun, God of Thunder. A gente tem efeitos, tem cenário, tem efeito, tem tudo. O que ainda falta, que vai voltar, é aquele contato com o público. Que nós somos uma banda
Não sei as outras, mas a gente é condição sine qua non para nós. Acabou o show, encontrar você, encontrar o público. Então muitas vezes forma uma fila, às vezes sabe, fila mesmo, para vir tirar foto conosco. E a gente adora esse contato com o público, trocar ideia com a galera. Não sei como é que vai ser agora, tá difícil, ainda não tem aquela questão da aglomeração, não podemos mais. Mas a gente está de corpo e alma lá, retomando agora a agenda de show, né? E quando acabar esse inferno desse vírus, essa praga, eu vou até o público no meio do show para cantar com a galera, passo uma mão na minha bunda, passo a mão em tudo que é lugar, a galera transpira junto comigo, é uma loucura, eu adoro, cara. Adoro, não vivo sem. Então, I need you. Eu preciso do público, eu preciso disso. E quero agradecer e espero que a gente se encontre pessoalmente um dia. Muito obrigado mesmo a todo mundo aí. Então, pessoal do Jornal Negocião, valeu, forte abraço e até uma próxima.